Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O segundo capítulo do livro de Daniel apresenta um dos eventos mais extraordinários da vida de Daniel e marca um ponto crucial na narrativa, mostrando a soberania de Deus sobre as nações e sua revelação através de sonhos e visões. Esse capítulo também introduz o tema dos reinos do mundo, em contraste com o reino eterno de Deus. O capítulo começa com o rei Nabucodonosor, perturbado por um sonho, no segundo ano de seu reinado, por volta de 603 anos antes de Cristo. Esse sonho foi tão inquietante que o rei não conseguia dormir, e em sua angústia convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus do reino para interpretar o sonho. No entanto, Nabucodonosor fez uma exigência incomum. Ele não apenas queria a interpretação do sonho, mas também exigiu que seus sábios lhe dissessem qual foi o sonho sem que ele o revelasse. Essa exigência refletia tanto a desconfiança do rei nos métodos dos sábios, quanto a seriedade com que ele encarava o sonho, pois acreditava que, se alguém realmente tivesse o poder de interpretar sonhos, também deveria ser capaz de revelá-lo. Os sábios da Babilônia ficaram perplexos diante dessa demanda, pois sabiam que era humanamente impossível atender ao pedido do rei. Eles responderam que não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, e que nenhum outro rei havia exigido tal coisa de nenhum mago, encantador ou caldeu. Isso provocou a ira de Nabucodonosor, que ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia, incluindo Daniel e seus companheiros, que, até aquele momento, não estavam envolvidos na situação. Quando Daniel soube da situação, ele respondeu com prudência e sabedoria. Ele se aproximou de Arioque, o capitão da guarda do rei, e pediu mais tempo para que pudesse buscar uma solução. Daniel, então, voltou para casa e, junto com Hananias, Misael e Azarias, buscou misericórdia do Deus do céu para que eles não perecessem com os outros sábios da Babilônia. Essa cena destaca a fé de Daniel em Deus e sua dependência total da revelação divina, ao contrário dos métodos dos caldeus, que confiavam em suas artes mágicas e astrologia. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Daniel imediatamente louvou a Deus, reconhecendo que a sabedoria e o poder pertencem a ele, e que é Deus quem muda os tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel louvou a Deus por revelar o mistério e o louvou pela sua soberania sobre toda a criação. Este momento de louvor reflete a humildade de Daniel, reconhecendo que a revelação veio de Deus e não de suas próprias habilidades. No dia seguinte, Daniel foi levado à presença do rei. Quando Nabucodonosor lhe perguntou se ele poderia revelar o sonho e sua interpretação, Daniel respondeu com humildade que o mistério não poderia ser revelado por nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho, mas que há um Deus no céu que revela os mistérios, e que esse Deus havia revelado ao rei o que acontecerá nos últimos dias. Daniel enfatizou que a revelação não veio por causa de sua própria sabedoria, mas para que o rei pudesse conhecer a interpretação e compreender os pensamentos de seu coração. Daniel então revelou o sonho ao rei. Nabucodonosor havia visto uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa estátua foi destruída por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés e a despedaçou, reduzindo-a a pó, que o vento levou sem deixar vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel prosseguiu explicando a interpretação do sonho. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e o Império Babilônico. A prata representava o reino que o sucederia, inferior a ele. O bronze representava um terceiro reino que dominaria toda a terra, e o ferro e o barro representavam um quarto reino. Forte como o ferro, mas dividido, com elementos fracos e fortes. A pedra, que destruiu a estátua e se tornou uma grande montanha, representava o reino de Deus, que seria estabelecido nos dias desses reis e que jamais seria destruído. Este reino não seria deixado a outro povo, mas quebraria e consumiria todos esses reinos e subsistiria para sempre.
A interpretação do sonho foi uma revelação do plano soberano de Deus sobre as nações e a história humana. Os diferentes metais da estátua simbolizam a sucessão de impérios que dominariam o mundo até o estabelecimento do reino eterno de Deus. A visão da estátua e sua destruição pela pedra é uma imagem poderosa do fim dos reinos humanos e da vinda do reino messiânico, que é firme e eterno. Ao ouvir a interpretação, Nabucodonosor caiu sobre seu rosto e adorou a Daniel, ordenando que lhe oferecessem ofertas e incenso. O rei reconheceu a grandeza do Deus de Daniel, dizendo: "Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério." Embora Nabucodonosor tenha reconhecido a supremacia do Deus de Daniel, o texto sugere que essa adoração foi mais um reconhecimento superficial, pois ele continuou em sua prática de idolatria posteriormente. O rei honrou Daniel grandemente, elevando-o a uma posição de grande autoridade sobre toda a província da Babilônia e como chefes sobre todos os sábios do reino. A promoção de Daniel é um exemplo de como Deus exalta aqueles que são fiéis a ele. Daniel, no entanto, não se esqueceu de seus companheiros e pediu ao rei que nomeasse Sadraque, Mesaque e Abednego para administrarem os negócios da província da Babilônia, enquanto ele permanecia na corte do rei. Esse capítulo de Daniel nos ensina lições profundas sobre a soberania de Deus, a importância da oração e da dependência total de Deus, e a maneira como Deus revela seus planos a seus servos. Daniel e seus companheiros são modelos de fé e coragem em meio a um ambiente hostil. E sua história nos desafia a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é soberano sobre a história e que seu reino será estabelecido para sempre. O sonho de Nabucodonosor, como revelado e interpretado por Daniel, aponta para a esperança messiânica e o triunfo final do reino de Deus sobre todos os reinos deste mundo. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.